Bom, pessoal, então é o seguinte, eu tô gravando pelo YouTube, tá? Aí eu mando. A aula de hoje, a gente vai estar falando sobre um material padrão no Sistema Único, que é o caminho sobre planejamento em saúde pública no Brasil, tá? Veja bem, a gente passou aí os primeiros encontros aprendendo sobre a responsabilidade técnica do enfermeiro, em linhas gerais, em especial na atenção básica, né? Então são os temas que a gente foi conversando, onde a gente falou bastante sobre os pilares políticos, os pilares éticos, os pilares científicos, os pilares mercadológicos e os pilares do reconhecimento, né, pela sociedade desse papel gerencial do enfermeiro. Oi? Tá dando interferência, sua tela congelou e tua voz tá picotando. Tá. Só um minuto. Melhorou? Continua a sua imagem congelada e a sua fala tá picotando. Tá. Bem, e agora? Vocês estão me ouvindo? Hein, Diogo? Agora voltou ao normal. Voltou, né? Tá, então o que eu estava falando é que a gente começou os nossos encontros falando sobre que dentro do Sistema Único, em especial atenção básica, o enfermeiro tem um papel, além de assistencialista, gerencial e de gestor, ou seja, gestor e gerencial, entendendo aí gestão geral em saúde e gerencial voltado para o cuidado em especial. Então a gente passou pelas responsabilidades desse enfermeiro, as responsabilidades técnicas, e pautando em 5 pilares, né? O político, o ético, o científico, o mercadológico e a saúde. Então discutimos bastante esses 5 pilares e com essa aula a gente trouxe dentro do sistema COFEM e CORENS o que é ser responsável técnico e dentro das políticas públicas quais são as principais responsabilidades do enfermeiro. Depois nós aprendemos algumas ferramentas de gestão em geral, tá? Que foi desde o reconhecimento das competências e das hierarquias, ou das hierarquias e competências, através dos organogramas e seus diferentes tipos, funcionogramas, tá? E fluxogramas de processo de trabalho. Falamos também sobre como organizar estratégias ou ações e competências dentro da hierarquia de uma organização onde a gente trabalha o planejamento estratégico institucional, dando aí um tom, vamos dizer assim, para as competências de políticas, estratégicas, táticas e operacionais, tá? Então a gente passou aí pelo menos umas 2 aulas falando sobre ferramentas gerenciais, onde a gente conversou sobre planejamento, implantação, avaliação e supervisão, que é a ferramenta PDCA, junto com o tal do 5W2H, que é justamente o quem faz, né? O que deveria fazer, quando deveria fazer. Na aula passada, nós conversamos sobre os marcos, né? Ou vamos dizer assim, os grandes fóruns de gestão da atenção básica em especial, ou seja, fóruns são os espaços de gestão, onde a gente tem, a partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde, esse marco que deliberou a participação popular na gestão e gerenciamento de saúde, né? E a gente teve, então, a vinda, né,
da 8080, que é a Lei da Saúde, a Lei do SUS, em conjunto com a 8.142, que trouxe aí a Lei do Controle Social. Nessa 8.142, a gente viu que essa gestão, né, isso desde lá dos fundamentos, e entendendo aí que nas conferências nacionais de saúde, em especial a última agora, Conferência Nacional de Saúde, a gente tem, a partir de relatórios, né, de indicadores que trazem as metas de saúde ou as propostas de metas de saúde. A partir dos indicadores de serviço de saúde, a gente vai ter as metas de serviços de saúde, e a partir dos indicadores financeiros, a gente tem aí as metas orçamentárias e de financiamento, tá? Então, nesse último encontro, a gente falou bem sobre essa questão dos encontros nacionais de saúde, tá? E o que eles representam no sentido de organizar a gestão de saúde do país e qual a sua importância. No dia de hoje, a gente vai trazer exatamente contido nesse documento, tá? Também, Diogo, me cobra, eu vou estar mandando o link, ele já está no Classroom, tá? Mas eu vou te mandar aqui o link, vou colocar aqui para enviar. O link desse manual. Esse manual é padrão de planejamento, ele já teve algumas edições, mas ele traz para o gestor de saúde uma atualização a partir da emenda constitucional 29, a emenda constitucional 86, a lei 7.508 de 2011, tá? O decreto 101. Bom, enfim, vocês vão estar vendo esses números ao longo da vida de vocês e o que eles trazem depois da 8080 e da 8.142. Eles trazem especificações ou ajustes daqueles instrumentos que nós aprendemos lá em Fundamentos, tá? Também não posso esquecer de mandar a apostila do SUS para vocês, caso alguém queira buscar e ler. Aquela que a gente deu lá em Fundamentos é a mesma, tá? Mas é exatamente o que a NOB, a NOAS, o Pacto pela Saúde falaram sobre maneiras e ritos de como organizar, como planejar, ou seja, como planejar, organizar, implementar, fazer a proposta de, né, na verdade, de supervisão, acompanhamento, avaliação e melhorias. Então, mais uma vez, rodando aí dentro da matéria de gestão, a ferramenta PDCA, só que com essas bases que a gente aprendeu lá em Fundamentos, a gente teve aqui, por exemplo, na NOB, a gente teve a necessidade de mostrar que a gente tem o tal do Fundo Municipal de Saúde, a gente que eu digo os municípios, que tem, que foi feito um contrato de gestão, que foi feito um plano de saúde e que se compromete em apresentar relatórios de gestão. E todos eles giram em torno desses 3 pilares, das metas de saúde, das metas de serviço ou de rede de serviços e das metas orçamentárias. Essas outras normas que foram surgindo, as emendas constitucionais, as leis, os decretos, que trazem aí um incremento de onde tirar, quanto que cada município vai ter que investir, isso tudo está contido nesses documentos e que trazem, além da forma de como se dizer e qual percentual de investimento e de que forma vai ter esse investimento na saúde, eles trazem também um aprimoramento dos instrumentos de planejamento em saúde, tá?
que precisam ser organizados para que, então, esses momentos, vamos dizer assim, eletivos de deliberação ou de negociação e apresentação, ou ao contrário, a apresentação do que se pretende fazer, negociação, porque eu vou estar analisando e negociando, e ao final pactuando, ou seja, concordando entre todas as três partes participativas, né, vamos dizer assim, as três esferas de governo, o que cada um vai ter de trabalhar como meta de saúde, como meta de rede de serviços e como meta orçamentária, tá? Tirar de onde e botar onde e quanto, tá? Lembrando, pessoal, que em momento nenhum de nós, em área nenhuma da saúde ou de trabalho da enfermagem, a gente pode esquecer os princípios doutrinatários do SUS, tá? A universalidade, a integralidade e a equidade, e os princípios organizativos iniciais, que são a regionalização, a descentralização, ou seja, passar a responsabilidade para os municípios, a regionalização, organizar essas redes de atenção à saúde, independente dos municípios, porque primeiro você municipaliza, depois você organiza esses municípios em região de saúde. A parte da hierarquização, ou seja, quem vai ser responsável por o quê? Federal, estadual, municipal e, por último, o controle social, colocando aí outras esferas de gestão, como a CIB, a CIT, os fóruns, que são os comitês intergestores, e o Conselho Municipal de Saúde, representado paritariamente pelos membros que precisam estar constituídos. 50% da sociedade, 25% dos representantes dos gestores e 25% representante aí das classes de trabalhadores, tá? Nós vimos isso na aula passada. Então, do federalismo, relações intergovernamentais no SUS e matrizes de planejamento são só nomes bonitos, mas, na verdade, é para explicar essa relação de descentralização, regionalização, hierarquização e controle social. E aí eu trago exatamente trechos que eu considerei importantes que vocês, extraídos desse manual, que eu penso que são fundamentais para o aprendizado e, vamos dizer assim, um registro de vocês, tá? Então, pessoal, tudo começa com a edição, né? Ou seja, a atualidade em gestão, depois do pacto, que foi em 2006, lembrando que o SUS foi em 90, a Constituição Federal que falou sobre tudo isso foi em 88, a 8ª conferência foi em 86, aí depois voltando a NOAS começou lá em 91, 93, 96, depois 2001 e 2003, depois o Pacto pela Saúde em 2006, e aí 5 anos após o pacto a gente teve aí a questão do decreto 7.508, que homologou a lei do SUS, isso a gente viu lá em fundamentos também, com essa lei complementar 141, desculpa, eu falei 101, mas é a lei complementar 141, tá? Que então reorganizam ou fazem dos compromissos do gestor de saúde exercerem uma agenda fixa. Então, pessoal, quem gosta aí de gestão, quem está gostando de aprender gestão, às 7 horas da manhã, que eu já estou botando para as 7h30, em linhas gerais, todo gestor tem agendas fixas para apresentar determinados documentos pactuados e fixos, permanentes no processo de gestão. Senão ele corre riscos de improbidade, ele corre riscos de ter mandato cassado, ele corre risco de não receber orçamento. Bom, gente, então, tirando essa introdução aí que a gente fez da nossa aula, falando sobre
tudo que a Constituição falou. Dentro das competências entre esses entes federativos, que é o tal do federalismo, e que prestem atenção, o termo federalismo, que é justamente essa responsabilidade e essa inter-relação entre as esferas de poder federal, estadual e municipal, a gente tem aí as competências que são exclusivas de um determinado ente, do Ministério, do Estado e dos municípios, as competências privativas e as competências concorrenciais, conjuntas ou em comuns. Dentro de um exemplo de competências exclusivas no campo da tributação é o quê? Como que a gente, esses níveis hierárquicos, independente de ser saúde, eles trabalham e fazem o capital daquela gestão, daquele município, daquele estado girar, tá? Então, isso é previsto na Constituição Federal de uma maneira geral, independente de ser para a saúde, tá? E aí, por exemplo, aqui a gente tem como exemplo de tributação de competência da União, impostos sobre o comércio exterior, impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza. Então, quando você faz lá, morre alguém, tem que pagar uma fortuna para tal lugar, né? Você tá ali, é uma forma de você dar dinheiro para o governo. Impostos sobre produtos industrializados, impostos sobre operações financeiras, como operações de crédito. Então, o banqueiro, ele não pega dinheiro só para ele pega dinheiro também para dar para o governo. O câmbio e seguro, relativas a títulos ou valores mobiliários. Impostos sobre propriedade territorial e rural. A gente está aí, todo ano a gente paga IPTU, IPVA e impostos sobre grandes fortunas. A nível de Estado, a gente tem impostos sobre herança e doações, que é a tal da transmissão causa-mortes e doação de qualquer bem. Impostos sobre circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços, impostos sobre propriedade de veículos, e a nível de município, impostos sobre propriedade urbana, sobre transmissão de bens imóveis e sobre serviços de qualquer natureza. Por isso que vocês veem aí que os carnezinhos do IPTU é do município que você mora, os impostos de veículos é do Estado, os impostos aí de trabalho exterior, né, grandes operações de crédito, que são coisas transversais, fica por conta do federal. Além dos impostos, né, da tributação, por isso que, inclusive, a gente tem aí muita gente dentro do direito tributário para ver o que realmente cabe às esferas de poder e o que nos cabe como responsabilidade cidadã e civil, né? A gente tem aí alguns que são exclusivos de cada um desses entes da federação, tá? Então, essa parte é só para vocês entenderem que de onde se tira dinheiro, ou seja, de onde se faz compreender que a saúde, além de ser direito de todo cidadão, é dever do Estado, e o Estado tem que dizer, Estado entendendo os 3 órgãos de gestão, para dizer qual é a competência de cada um, qual o percentual de cada uma dessas tributações ou outras fontes de renda ele vai estar integrando o orçamento em saúde, tá? Agora, em relação às competências no que tange ao planejamento, a gente tem aí, dentro do Sistema Único em especial, a formulação e apoio de políticas prioritárias a nível nacional, coordenação de sistemas de alta complexidade. Então, esse aqui é um quadrinho que a gente teve lá no Pacto de Gestão, lá na aula do Pacto de Gestão, lá no Fundamentos, que traz aí a nível macro, ou seja, a nível nacional, tudo que diz respeito às competências para cada um dos entes federativos, tá? E ali, à direita, a gente tem aí o que são comuns. Acompanhar e avaliar níveis de saúde da população, administrar recursos orçamentários e financeiros, estabelecer padrões de controle
de saúde, organização de sistemas de informação, tudo que está lá na Constituição, no artigo 200, está aqui discriminado, distribuído em conformidade com o princípio da hierarquização, que vai dar aí os poderes para cada um desses entes de governo. Essa figura, tá, ela traz aí as relações interfederativas na governança do SUS. Governança é nada mais, nada menos que gestão, gerenciamento demonstrado para todos, demonstrado para o mundo, tá? E aí, só para vocês entenderem a competência das comissões intergestores bipartite, tripartite e as regionais, que são de cada uma das regiões de saúde, é exatamente o centro dessas competências, é a partir delas que a gente tem aí todo o trabalho inicial, todo o trabalho de ponta, tá? Mas falando sobre gestão, todo o trabalho de gestão lá do local, do território. Vocês vão compreender isso cada vez melhor quando a gente chegar lá, por exemplo, no mapa de saúde, vocês vão entender. Na próxima a gente já começa a falar sobre isso. Depois a gente entra aí com as instâncias, os representantes do poder ou das esferas, que são os secretários de saúde, os secretários municipais, estaduais e o ministro, tá? Acima dessas instâncias, a gente tem os conselhos de saúde municipal, estadual e nacional, congruindo os seus trabalhos a cada 4 anos nas conferências de saúde, onde a gente tem aí o presidente, os governadores e os prefeitos no comando dessas conferências, tá? Os ministérios públicos, defensoria pública, os poderes legislativos, a Câmara Legislativa, os ministérios e secretarias sociais, os ministérios e secretarias de planejamento e fazenda, e a gente, acima deles, a gente tem aí todos os usuários, toda a parte de ensino, as entidades governamentais, os complexos econômicos, as entidades de representação municipal e, obviamente, a sociedade civil organizada, tá? Então, esse daqui é só para vocês entenderem também esse esquema. Dentro do azulzinho mais escuro são os órgãos exclusivos de gestão em saúde, do setor saúde. O azul a seguir, né, o menos escuro, de instâncias de participação social, ou seja, quando você confere o controle social nessas instâncias de poder. Numa terceira degradê, os órgãos governamentais externos à saúde. E, por último, todos aqueles que são os clientes desse setor. Mais uma vez aqui, colocando, um quadro que traz aí sobre as principais fontes fiscais, né, que são empregadas na União para financiamento, tá? E com a Lei Complementar 141, que traz a regulamentação dessa emenda 29, porque percebam, a gente teve aí, depois da 8080, a gente teve aí uma emenda complementar que falou especificamente de financiamento. E essa emenda se transformou em lei lá em 2012, tá? Aí percebam que a emenda foi em 2000, 12 anos depois, a gente teve aí a sua, vamos dizer assim, a sua regulamentação, estabelecendo aí o que cada uma dessas esferas de poder, federal, estadual e municipal, deve implementar ou investir em saúde, acrescido da variação do produto interno bruto, tá? E se não há essa variação, deve ser investido o produto que está vigente. Mas o importante é que, além de você estar investindo essas arrecadações, você traz aí os percentuais do PIB. A emenda constitucional 86, que é um outro marco na questão de gestão, entendendo aí a gestão financeira como um dos pilares fundamentais,
ela altera lá no artigo 198, lembrem-se que a Constituição traz do 196 ao 200, artigo 196 ao 200, tudo que a saúde deve ser organizada no âmbito do país, tá? Só que lá em 2015, ou seja, 5 anos atrás, a gente teve essa emenda constitucional que trouxe novas regras para esses valores mínimos, portanto, atualizando a Lei Complementar de 2012, 141, tá? E trazendo aí à tona novas avaliações ou novas fórmulas de cálculo, tá? Para poder fazer os investimentos em saúde, tá? E aí, então, a gente passa a ter como referência a receita corrente líquida. Lembra que, gente, entre receita líquida e receita bruta, qual é? Bruta é aquela que você tem impostos, tem uma série... É aquilo que, no total, você deveria ganhar. Mas, na receita líquida, é aquilo que você recebe de fato e de direito, tá? Mais a atualização em função do produto interno bruto, tá? Então, todo ano, quando vai se fazer um balanço, um planejamento orçamentário, o setor de financeiro e orçamento e financiamento, ele tem que estar atento aí a todas essas regrinhas que são publicadas pelo governo federal para o investimento em saúde. E aí, então, todas as entidades devem, no mínimo, aplicar 15% dessa receita corrente líquida, tá? E aí, de uma forma progressiva, no primeiro ano 13,2%, 13,7%, 14,1%, até que a gente chegou agora no quinto ano 15%. Aí eu vou dizer para vocês, eu confesso que eu não sei dizer se atualmente a gente tem isso assegurado. Eu não vi, eu não consegui identificar nos relatórios de gestão de nenhuma das instâncias de gestão, né, ou dos representantes, se esse patamar de 15% chegou a ser alcançado já no ano de 2020 com a situação da pandemia, tá? Bom, e aí então a tal das fontes que vão compor a receita líquida, né, a tal da receita corrente líquida, e qual a sua regra de vinculação, a gente tem aqui, né, receita tributária, receita de contribuições. Ana, eu preciso, isso vai cair na minha prova, isso vai ser um problema para mim? Não dessa forma, não assim especificamente, mas é fundamental que você saiba como que está atualmente o financiamento da saúde. Como que começou lá no artigo 198 da Constituição, foi perpassando aí pelos artigos da Constituição, a gente tem nesse material da lei do SUS, depois da 8.142, depois da emenda constitucional 29, depois da lei complementar 141 e agora essa emenda constitucional 86. Tá? Aqui para o nível dos estados e a nível de municípios. Então, veja bem, olha lá, cota parte do IPVA, cota parte do ICMS, do Imposto de Transmissão de Renda, IPI de exportação dos municípios. Então, para vocês verem como é que funciona esse lance de grana e de financiamento em saúde dos seus municípios. Então, mais uma vez, saiu daquela coisa lá da nuvem, o que é fazer gestão descentralizada, para vocês perceberem que realmente fazer gestão de indicadores, né, da saúde, de serviços e de dinheiro, imagina fazer isso a nível central. Então, aqui a gente conta um pouquinho dessa história dos percentuais, tá? E aí aqui ainda tem uma coisa sobre as transferências federais, né, de dívida ativa, de outras fontes de arrecadação, que tem aí na 87, que é uma outra emenda complementar, que traz aí as questões desses cálculos de receita, tá? É só para demonstrar literalmente como é que funciona o financiamento em saúde, tá? Bom, e aí, gente, aquilo que só ratificando o que eu acabei de falar, todas essas transferências constitucionais e legais, tá, são decorrentes, até o que a gente conversou na aula passada, que Elisângela até perguntou,
não poderia ser tratado ou ser revisto um planejamento e tirar aí financiamento em função da pandemia e deixar de ter financiamento emergencial? Literalmente, o que a gente tem de gastos com essa pandemia, com certeza nada desses percentuais iriam conseguir complementar. Por isso que o presidente decretou a pandemia através de uma lei nacional, dizendo que agora todas as esferas de gestão, todos os setores de gestão precisavam se ajustar àquela lei 12.000, eu esqueci o número, lá de março, de fevereiro ou março, quando ele decretou pandemia no país. Bem, e aí, gente, a gente viu lá na aula de planejamento que planejamento estratégico vamos dizer, uma grande ferramenta gerencial para todos os setores, tá? E elas trazem aí, ele traz, na verdade, equilíbrios entre as esferas de poder. Esferas políticas e estratégicas, esferas táticas, operacionais, trazendo aí as responsabilidades para cada uma dessas instâncias, tá? E aqui também são trechos desse material que traz aí dentro uma característica peculiar do planejamento estratégico, tá? Institucional, que ele é uma forma, é um método participativo de avaliação e de planejamento, tá? Onde todos têm, ou pelo menos deveriam ter, a possibilidade de participar. Bom, aí aqui a gente traz um pouquinho aí dessa história que eu já conto todas as horas para vocês, que sobre planejamento começou, como se organizou o início, né, de implantação do SUS, no sentido de planejar saúde, planejar serviços ou rede de serviços e planejar o orçamento e o financiamento, vem desde as NOBs, passando pelas NOAs, pelo pacto, depois pelas emendas, pelas leis complementares relacionadas a financiamento. Só que, além disso, além de se falar de financiamento, nesses documentos, nessas estruturas criadas, começaram a surgir formas de documentação que não ficava só na boca. Essa situação, e não ficava só na esfera da lei, cumpra-se. Precisava-se criar os tais dos contratos, os tais dos relatórios, os tais dos planos. Então, documentos que todo gestor precisa ter habilidade de conduzir e de dirigir os seus subordinados. Você tem que ter lá, além do planejamento, né, que é o documento maior, você tem que ter planos ou programas, você tem que ter os contratos ou os processos que demonstram que você está se relacionando de forma, vamos dizer assim, de forma institucional com determinada situação de saúde, situação de rede de serviços e situação financeira, tá? Então, desde 80, desde o surgimento aí da reforma sanitária, existe aí uma necessidade, um sonho, uma ideologia de se melhorar esses documentos que comprovem como que precisa ser a gestão na esfera da saúde no país, tá? Então, a gente tem esses documentos sendo desenvolvidos ao longo desse período, tá? E aí, pessoal, a gente tem, então, já falei da governança, a gente, então, tem que todas essas, a tal da governança consensual é justamente quando vocês têm lá naquele centro, a governança consensual, lá no centro dos grandes responsáveis pela saúde, através do papel das comissões intergestores, exatamente os fóruns, ou o que eles chamam de arenas, de representações interfederativas, que tem poder de comando. Quando fala com o poder de deliberação,
é poder de bater o martelo, de ter a caneta e assinar que cumpra-se, tá? Que pode cumprir. E aí, para essa deliberação acontecer, tem que ter acontecido o quê? A apresentação dos planos, tá? Tem que acontecer uma outra ação, que é a análise e a crítica, né? Vamos dizer assim, ou seja, o que se chama de negociação. E ao final dessa análise, crítica e negociação, você tem a tal chamada pactuação, onde ambas as esferas de governo, tá? Eles assinam esses documentos, eles se responsabilizam de forma, num instrumento formal, que eles vão ter essa responsabilidade, tá? Então, é só para vocês terem uma ideia do papel dessas instâncias que a gente já falou lá naquele quadrinho, tá bom? O próximo momento de conversa com vocês sobre planejamento, eu prometo que eu paro por aqui, a gente então tem aqui, como eu disse para vocês, a gente tem todas as disposições relacionadas nesse manual sobre o que precisa acontecer no que tange ao planejamento governamental. Aqui esse documento, esse quadro 7, ele traz todos esses de forma gradual, tá? Ele traz como que qualquer setor do país precisa trabalhar planejamento. Planejamento da fazenda, da economia, da educação, obviamente da saúde. Então, desde 64, a gente tem um dispositivo que traz normas gerais sobre direito financeiro, sobre elaboração e como fazer controles e orçamentos, tá? Balancetes de todas as esferas de governo. Na Constituição Federal, além, né, dos nossos artigos de saúde, tem aí nos artigos 165 a 169 a como fazer o plano plurianual, o que deve ser feito. Então, o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é exatamente a base de toda essa parte orçamentária, e a lei orçamentária anual, são instrumentos que vêm desde a atual Constituição, do ano de 88, que fazem esses gestores cumprir os ritos de como se fazer planejamento e como se fazer gestão, ou vamos lá, gerenciamento dos seus setores. Na Constituição Federal ainda, traz que a saúde, apesar de ter se discriminado do social, ela precisa ter uma vinculação, tá? A proposta orçamentária de Seguridade Social, tá bom? Os procedimentos, a gente tem aí em 2011 uma outra lei que fala sobre os procedimentos que devem ser observados em relação à lei de acesso à informação. Essa lei, gente, é a tal da LAI, a 12.527, e ela traz para todos os gestores a obrigação de demonstrar. Quando a gente pediu para vocês no trabalho anterior para buscar, pesquisar os sites, né, para ver como que funciona a gestão desses organismos, dessas organizações, é que isso pressupõe-se que as instituições, essas instâncias de governo, de gestão em saúde, deveriam demonstrar desde o seu plano de governo como é a sua estrutura de governo. E a gente percebeu que nem todos eles conseguem fazer esse deverzinho de casa. Também pudera. Não é uma tarefa fácil fazer ter todos esses tipos de, vamos dizer assim, de recomendações legais cumpridas ali a termo, tá? A termo e na íntegra. A Lei Complementar 101, que estabelece a parte das finanças públicas, voltada aí para a parte de gestão fiscal, tá? Bom, nesse quadro 8, a gente tem aqui já algumas disposições específicas para esse plano governamental dentro do Sistema Único de Saúde.
Não é uma coisa geral, né, como a gente falou no quadro anterior. Então, a gente tem a 8080, como eu disse, a 8.142, a emenda constitucional 29, a portaria 4279, que fala sobre os fundamentos conceituais e essenciais no processo de organização de redes, que é o segundo pilar do planejamento. O próprio decreto 7.508, que homologa o SUS, a lei do SUS, e que traz aí, define o planejamento como atividade obrigatória, incluindo o planejamento orçamentário e financeiro. A resolução da CIT número 1, que estabelece as diretrizes gerais de como organizar regiões, que é o segundo pilar, né, de gestão e planejamento. A gente tem aí